Olá! Tem uma forma bem legal de calcular a área de triângulo, que é quando eles passam para a gente no enunciado só dois lados e o ângulo formado por esses lados. É bem interessante. Acompanha comigo esse vídeo que eu vou mostrar para você. Vamos lá? Então, nesse vídeo eu quero mostrar para você como que a gente calcula a área de um triângulo quando nós temos somente o ângulo e os dois lados que formam esse ângulo. Nós não temos o terceiro lado, nós não temos, a priori, não temos a altura, mas eu quero mostrar para você como que a gente consegue calcular ela de um jeito bem simples, tá? Então perceba que a situação que envolve agora a área de um triângulo é esse aqui, que também é chamado Teorema das Áreas. Nós vamos ter a medida de um lado, que eu vou chamar aqui de A, a medida de um outro lado aqui que eu estou chamando de B, destaca esses lados para você, e nós vamos ter um ângulo aqui, que vai ser o ângulo que eu estou chamando de alfa, um ângulo qualquer, não importa qual é. A altura, eu já identifiquei ela aqui, né? Tá tracejadinha, bonitinha. Aqui nós temos a nossa querida altura. Beleza. Só que para calcular a do triângulo, simples, né? Eu sei que a regrinha é base vezes altura dividido por 2. Tranquilo. Se eu tenho a base, eu tenho a altura. Mas e se por acaso nós não tivéssemos a altura para calcular? Só tem os dois lados, só tem o ângulo. E aí, o que eu faço? Um detalhe interessante é que a gente pode aplicar uma das razões trigonométricas, chamada de seno. Lembra? Cateto oposto sobre hipotenusa? Nós notamos um triângulo aqui, que quando a gente traça a altura, forma um ângulo de 90 graus com a base, né? Então, nós temos um triângulo aqui, no qual é um triângulo retângulo. Observe, vamos dar nome para ele, triângulo AB, e aqui eu vou chamar de C. Olha o triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo, e eu posso aplicar uma seguinte relação. Se eu fizer o seno do ângulo alfa, nesse triângulo ABC, eu posso já garantir para você que o valor do seno desse ângulo é o valor da altura dividido por A. Por quê? O lado A aqui está fazendo o papel da hipotenusa. Lembra? Cateto oposto sobre hipotenusa. Essa é a relação do seno de um ângulo. Tá, mas por que eu fiz isso? Porque se eu passar o A multiplicando o valor do seno desse ângulo, a gente tem até aquela tabelinha, né? Que a gente canta uma música para lembrar dos valores, do seno de 30, de 45, de 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz quadrada lá no 3 e também no 2, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, enfim, nós temos até os valores para o 30, 45 e 60, né? Do seno. Então, geralmente, esse valor do ângulo aí, se for 30, 45 ou 60, a gente já sabe calcular. Tem que decorar aquela tabelinha. E aí, se eu passar o A multiplicando, veja que eu descubro a altura dele, que é o cara que eu não tinha lá. Então, eu consigo deduzir que a altura de um triângulo, se eu tenho um lado dele, no caso ali, né, formado com a altura uma hipotenusa e um pedaço do outro aqui que não interessa também, né? Não vai, esse cara aqui não vai fazer diferença para nós porque eu estou usando o seno. Mas se eu tiver um lado, a altura aqui, pronto, eu posso aplicar essa razão trigonométrica. Então, a altura vai ser esse lado multiplicado pelo seno do ângulo. Tá bom? Então, veja que o lado que eu estou falando, ele vai ali formar um vértice com a altura, tá bom? Perfeito. Agora que eu tenho a altura, eu posso, então, substituir ela tá bem aqui, ó. Eu vou substituir ela por A vezes seno de alfa. Olha que lindo que vai ficar, então, a nossa fórmula para o cálculo da área do triângulo, que antes era base vezes altura dividido por 2. Eu vou fazer, então, a base, que é o B, né, o lado B, vezes o A, vezes o seno de alfa, dividido por 2. Ou seja, sempre que eu quiser calcular a área de um triângulo, se eu tiver dois lados e o ângulo formado por esses dois lados, basta multiplicar os dois, olha lá, ó, acabou fazendo B vezes A, e multiplicar o seno desse ângulo e dividir por 2. Olha que lindo, porque nós vimos agora que por meio dessa regrinha eu consigo isolar a altura. Muito tranquilo, né? Uma formulinha muito gostosinha de usar, porque a gente ganha tempo. Repito, se você não quiser decorar ela, você vai ter que memorizar como calcular essa altura. Aí você ia fazer tudo igual, ó.
seno de 30 ia ser o cateto oposto sobre hipotenusa, você achou a altura. E aí você vai fazer base vezes altura e dividir por 2. Mas se você já quiser ganhar um tempinho e lembrar dessa fórmula, você pode multiplicar os dois lados e, repito, tem que ser os lados que formam o ângulo, tá? Então vai ficar 10 vezes 12, o seno de 30 graus dividido por 2. Onde aqui a gente pode simplificar, vai dar 6. 6 vezes 10, 60, vezes seno de 30. Agora a gente precisa lembrar, quanto que dá o seno de 30? O seno de 30 é meio, vem daquela tabelinha que a gente já conhece da trigonometria. Então, a área do triângulo vai ser igual a 60 vezes meio. Então, a área do triângulo vai ser igual a 30 centímetros ao quadrado. Então, nós temos ali a área desse triângulo, tá? Envolvendo aí apenas dois lados e um ângulo, tá? É uma dica bem legal também, uma formulinha que vale a pena a gente memorizar, tá? Porque a gente ganha um certo tempinho aí nas provas. Mas se você não quiser memorizar, pelo menos guarde essa informação de como achar a altura num triângulo quando a gente tiver dois lados e um ângulo ali formando esse ângulo. Beleza? Então fica essa dica. Espero estar ajudando vocês aí com essas regras, com essas formas diferentes de calcular de um triângulo. Bons estudos e até mais!